Fraternais saudações. E é muito comum, dignos, a popularização de conceitos extremamente errôneos acerca da meditação. Dentre estes, vamos aqui no início deste nosso vídeo sublinhar apenas 3. Em primeiro lugar, a ideia errônea de que meditar é não pensar em absolutamente nada. É comum, sim, que quando se fala em meditação nos meios mais populares, este conceito de que você vai fechar os seus olhos, vai acalmar o seu coração e limpar a sua mente de toda e qualquer ideia, quando sabemos que na prática real é exatamente o oposto disso. Ou seja, meditar não é não pensar em nada, meditar é sim pensar, mas pensar numa única coisa. É escolher uma ideia, é escolher uma imagem, é escolher um conceito, é escolher uma paisagem e, pelo poder de concentração, direcionar toda a força física, mental e psíquica para aquele único ponto. Portanto, meditação não é não pensar em nada. Meditação é sim pensar, mas é pensar numa única coisa. E no início deste nosso vídeo, o segundo conceito que aqui podemos sublinhar, o conceito errôneo, é de que meditar é você relaxar, ou seja, é você simplesmente entrar num estado de profundo relaxamento. Este conceito também é errôneo, porque a palavra relaxamento, ela se aplica melhor quando você, por exemplo, numa tarde de domingo, você se deita no seu sofá predileto, sem maiores compromissos de horários, de postura ou de pensamento para assistir a sua série, o seu programa televisivo costumeiro. Isto é relaxar, é você ficar completamente à vontade. E na meditação não é assim. Porque a meditação ela vai requerer concentração, a meditação vai requerer esforço, a meditação vai requerer postura, não apenas uma postura física, como veremos adiante, mas também uma postura mental, uma postura emocional, de direcionamento. Então, meditação é o contrário de relaxamento. Meditação ela requer prontidão, ela requer concentração e, portanto, uma certa intenção. É você criar uma atenção não apenas externa, mas também interna. E este processo de tensionamento pode, quando devidamente praticado e elevado aos seus graus de maestria, assim, conduzir o indivíduo a uma plenitude de si. Mas não é uma plenitude pelo relaxamento comum, popular e vulgar. É uma plenitude pelo autodomínio. E o terceiro grande erro que sublinhamos aqui para iniciar esta nossa reflexão, dignos acerca da meditação, é a ideia de que meditar é iluminar-se, ou seja, também tem-se essa ideia um tanto quanto hollywoodiana de que você vai sentar-se, vai meditar todos os dias e que de repente, em uma semana, em um mês, em 3 meses, você vai abrir os seus olhos e será uma pessoa completamente transformada, será um indivíduo inteiramente desperto, muito embora a meditação de fato conduza o indivíduo a um processo de autoiluminação, de conexão com o cósmico, com o divino, com o eu superior, consigo mesmo, ocorre que também a meditação coloca o indivíduo diante de suas falhas. O indivíduo, por exemplo, verifica que ele não tem poder de concentração, que ele propriamente não consegue manter os seus pensamentos focados numa única ideia, que não tem o controle da sua respiração, do seu próprio corpo, da sua própria vida, das suas emoções, coloca o indivíduo diante também das suas ideias mais nebulosas, mais sombrias, mais nefastas e desorganizadas. E este processo também faz parte da meditação. É o que nós em Cabala prática chamamos de ter que enfrentar as próprias sombras, de ter que enfrentar as próprias cascas, clifô, de ter que enfrentar os próprios daimons. Portanto, a meditação, muito embora eleve o indivíduo a longo e a longuíssimo prazo a um processo de autoiluminação pelo autodomínio, em realidade, a priori, numa primeira instância, o que ela faz é nos colocar diante das nossas limitações de forma nua e crua. Sejam, portanto, muito bem-vindos a este nosso vídeo 331,
331º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber os próximos vídeos e curta agora este nosso vídeo, deixe aqui a sua palavra de apoio. São maneiras também de você colaborar e participar deste nosso canal. Pois bem, dignos, um conceito que aprecio muitíssimo e que é ensinado também nas ordens iniciáticas e esotéricas é a ideia de dividir o processo de meditação em degraus. Estes degraus, advindos principalmente do yoga, da cultura indiana, da cultura sânscrita, é dividido fundamentalmente em 8 passos. Vamos brevemente refletir sobre isso. Yama e Niyama, que é a purificação externa e interna. Asana, que é a postura. Pranayama, que é o domínio da respiração. Depois nós temos o Pratyahara, que é a abstração dos sentidos, quando a gente começa de fato a sair do mundo dos 5 sentidos. Dharana, que é o processo de concentração dos pensamentos numa única ideia. Dhyana, que é propriamente a meditação, e Samadhi, lá no final, que é a iluminação. Portanto, e um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento, e eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. No seu cotidiano, no comum dos casos e das vezes, você vai simplesmente prestar atenção no seguinte: você vai se organizar externa e internamente. Isto significa que é interessante que você arrume a sua cama, que você lave a sua louça, que você tome um banho, enfim, que você tenha um mínimo de paz, de tranquilidade externa e que ao mesmo tempo você também não esteja envolvido em brigas, em contendas, em enfrentamentos e etc. Coloque uma música tranquila, se lhe for possível, e sente-se acalmando os seus pensamentos e as suas ideias. A postura, que é o asana, é um dos pontos fundamentais. E essa postura não necessariamente significa que você deva assumir uma flor de lótus, semilótus, colocar os pés em cima da cabeça, fazer posturas mirabolantes. Não é este o caso. Você pode simplesmente, e esta é até a postura Rosa Cruz, sentar-se numa cadeira com a coluna perfeitamente ereta, colocar as 2 mãos sobre as pernas, os pés descalços no chão, se lhe for possível, fechar os seus olhos, cabeça também devidamente retilínea, os ombros relaxados e entrar num processo de asana. Asana é importante porque a partir do momento em que você assume o compromisso de estar numa postura, é interessante que você não fique se mexendo, não fique se movimentando, evite, por exemplo, coçar de um lado, coçar do outro. Tudo isso é propriamente a intenção do corpo de lhe retirar deste estado de concentração física. Aconteça o que acontecer, permaneça naquela postura mais agradável que você assumiu. Então, assumindo aquela postura, você vai começar a prestar atenção na respiração. Respire profundamente, inspirando e expirando. E na medida em que você vai fazendo fluir e refluir o processo de respiração, você também vai visualizando a energia vital, visualizando a energia de saúde, de bem-estar, de criatividade, de inspiração, fluindo e refluindo para todas as suas células e para todo o seu corpo. Entrando neste processo, você vai se apegar à ideia previamente selecionada. Pode ser a imagem de algum mestre cósmico, pode ser a visualização de algum cenário específico, pode ser, enfim, você mesmo cercado de luz, de amor, de saúde, de vitalidade. Você vai escolher um ponto, um símbolo esotérico, enfim. E este ponto vai ser o seu ponto de dharana, de concentração mental. Esta concentração deve ir se alargando de uma tal maneira que você se torne um com aquilo que você está
meditando. E quando você se concentra naquilo e se torna um com aquilo, você efetivamente entra num processo de abstração dos sentidos, pratyahara, e de meditação, que é de plenitude, de unificação. Na medida em que você continuamente pratica, todos estes elementos vão se condensando num único ato. É como dirigir um carro. Você tem que prestar atenção no volante, tem que prestar atenção na embreagem, tem que prestar atenção na estrada, tem que olhar para o retrovisor, para o carro que está de um lado, que está do outro, para os sinais, para a sua própria direção e destino, enfim. Parece a priori que você vai precisar mexer com vários mecanismos, mas com o tempo, com a prática sincera e perseverante, tudo isto vai se costurando num único elemento, tudo isto vai se formatando de forma unificada e devidamente direcionada. Pratique a meditação, nem que seja durante 5 minutos todos os dias. Todos os dias, pode ser antes de você ir dormir, pode ser ao acordar, ou em algum outro momento que você tenha como período de descanso, um período livre dentro da sua agenda, e pratique a meditação. Estabeleça um período, estabeleça uma ideia de concentração, estabeleça um asana, estabeleça um programa de respiração, de pranayama, e desta forma você estará introjetando no seu hábito cotidiano este que é um dos principais elementos da prática espiritual. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este tema futuramente sobre outros ângulos. Se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários 331. Paz profunda.